Mulheres de Ouro, com Maíra Jaber. Bom dia, mulher de Deus! Eu sou Maíra Jaber e nós estamos começando mais um programa Mulheres de Ouro. Que bom ter você aqui mais uma vez para partilhar a palavra de Deus nesse momento semanal em que nós tiramos alguns minutos para ouvir o Senhor e refletir na sua palavra e assim nos tornarmos cada dia mais mulheres segundo o coração de Deus. Vou te fazer 2 pedidos já no início desse programa. O primeiro deles para você copiar esse link e já enviar para suas amigas, para aquelas pessoas que precisam hoje ouvir a palavra. E o segundo pedido para você pegar a sua Bíblia, porque nós vamos partilhar a palavra hoje no Evangelho de São Lucas. Esse é um dos meus favoritos livros da Bíblia, Evangelho de São Lucas, porque ele tem muita precisão nos detalhes e a gente vai reparar os detalhes que ele conta sobre essa história que nós vamos ler. Capítulo 8, versículos de 43 a 48. Lucas 8, 43 a 48. E o Senhor nos diz assim: Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: Alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo, e prostrou-se aos pés de Jesus e declarou diante de todo o povo o motivo pelo qual o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus então disse-lhe: Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, nós estamos lendo hoje a palavra de uma mulher que tinha uma doença incurável. Ela tinha até mesmo uma certa situação financeira confortável, porque diz aqui na palavra que ela chegou a gastar bens com os médicos. Chegou a gastar todos os seus bens. Então, em algum momento da vida, ela tinha uma situação financeira confortável, tinha bens, mas ela precisou gastar tudo o que ela tinha para procurar a cura do seu corpo. E ela não conseguiu encontrar. Então, nesse momento da vida dessa mulher, nesse momento em que Jesus a encontra, a situação dela era a seguinte: padecia de uma enfermidade incurável para os homens e padecia de falta de recursos financeiros, porque ela havia gasto todos os seus bens para tentar algo que não havia dado certo. Diz aqui a palavra que há 12 anos ela passava por uma enfermidade em que ela via o seu sangue ir embora do seu corpo. E não houve um médico sequer que a pudesse curar. Sangue é sinal de vida. Então, ver o sangue indo embora do corpo é como se a pessoa estivesse vendo a sua vida ir embora. E o sangramento interno, ele é algo que não é aparente para as pessoas. A hemorragia, ela é um tipo de enfermidade que não é aparente para as pessoas. Portanto, é uma dor interna. É uma dor que se sente por dentro. E isso me recorda quantas dores, quantas enfermidades nós trazemos dentro de nós e muitas vezes mascaramos e maquiamos para as pessoas ao nosso redor, como se nós estivéssemos vivendo uma vida ótima, felizes, mas lá dentro, no íntimo, no profundo do coração, só nós sabemos o quanto está sangrando, o quanto está doendo. Se você hoje sente o seu coração sangrar, se você hoje sente o seu coração doer,
essa palavra é para você. Talvez você tenha buscado ajuda. Talvez não seja uma enfermidade física com a qual você esteja lutando, mas uma enfermidade espiritual, uma dor profunda, uma depressão. Jesus entende, Jesus conhece a sua dor. E Ele te chama também a se aproximar. E uma mulher com fluxo de sangue, naquela época, era considerada uma pessoa impura, porque não era possível tocar no sangue. E essa pessoa ela não poderia tocar em outra pessoa, porque se ela tocasse em outra pessoa, estando naquela situação de hemorragia, ela também tornaria essa outra pessoa impura. Então era uma pessoa que era deixada à parte. Você imagina, uma mulher que há 12 anos vivia na solidão, há 12 anos ela não recebia um abraço, porque ela não podia se aproximar de ninguém. E ela ouviu falar de Jesus e ouviu dizer que Jesus estava passando e curando. Jesus já havia feito vários milagres. Quando aconteceu dela ouvir falar dele, certamente ouviu os testemunhos sobre a vida de Jesus, sobre as suas curas. E ela também resolveu ir ao seu encontro. Mas ela não podia tocar em Jesus, porque ela estava impura. Então, ela teve a seguinte ideia, de se aproximar por trás de Jesus, de tocar somente a beirinha, a pontinha do seu manto. Mas aconteceu algo sobrenatural que ela não esperava. Ela tocou na orla do manto de Jesus. Mas imediatamente, diz a palavra, no mesmo instante, versículo 44, imediatamente, o fluxo de sangue parou de jorrar. E olha só o que aconteceu, também interessante, e ao mesmo tempo Jesus também pergunta, quem foi que me tocou? Porque ele sentiu uma força sair dele. Minha irmã, aquela mulher, ela sequer tocou em Jesus, ela tocou na pontinha da orla de Jesus. Ela não tocou no braço de Jesus, na perna, na mão, ela tocou na pontinha da orla. Mas aquele toque valeu mais do que muitos toques de pessoas que estavam comprimindo ali Jesus naquela multidão. Existiam muitas pessoas, tanto que os discípulos até acham engraçado. Como é que a gente vai saber quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Ele disse, não, mas alguém me tocou de forma especial. Olha que interessante, aquela mulher ela não tocou fisicamente em Jesus. Ela tocou só numa pontinha de orla do manto. E Jesus sentiu um toque mais forte, mais profundo do que qualquer outra daquelas pessoas que estavam aglomeradas ao redor dele. Na nossa oração, nós não podemos tocar nas mãos de Jesus, não podemos tocar nos pés fisicamente de Jesus, mas nós podemos tocar na orla do manto de Jesus, assim como essa mulher tocou. E tocar na orla do manto de Jesus faz com que ele sinta essa força sair dele e vir ao nosso encontro, nos fortalecer, nos curar, nos transformar. Todas as vezes que na tua oração com fé, com o coração, você toca na orla do manto de Jesus, assim como essa mulher, você recebe essa força de Deus, que é o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo que vem nos fortalecer, que vem nos curar e que vem nos restaurar. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Naquele mesmo instante em que ela orou, naquele mesmo instante em que ela se dobrou, que ela se curvou, se colocou aos pés de Jesus, tocou no seu manto, ela foi curada. E ela poderia ter ido embora com a sua cura, ela já havia sido curada. Mas todas as vezes que Jesus nos permite passar por uma situação de dor, existem duas curas que Ele pode realizar na nossa vida. Uma é a cura do corpo. E a outra é a cura da alma. Essa mulher já poderia ter ido embora, ela já tinha ficado curada do corpo. Ela já tinha recebido a cura física que ela havia ido buscar. Mas Jesus queria ir além. Jesus queria o principal, curar a sua alma, salvar a sua alma. E eu chamo a tua atenção para essa situação. Muitas vezes a gente ora pela cura de alguém, a gente ora por uma situação e a gente quer que Jesus faça as coisas acontecerem do nosso jeito, como a gente acha que é bom. A gente muitas vezes pede só a cura física. A gente acha que a cura física é tudo, mas não. São duas as dimensões de cura que Jesus quer e pode oferecer a nós. A cura física, a cura do corpo e a cura da alma, a salvação. Às vezes o pacote completo acontece, né? Às vezes é a cura do corpo e da alma tudo junto, como foi o caso dessa mulher, a gente já vai falar sobre isso. Mas outras vezes não. Outras vezes é só a cura da alma, porque é o que a pessoa mais precisa naquele momento.
e Jesus ele vai tocar naquela situação em que a pessoa mais precisa. E a gente muitas vezes não entende, é difícil para a gente compreender. Mas são situações como essa, são passagens bíblicas como essa que nos fazem lançar esse olhar para essa segunda dimensão da cura, que é uma cura tão profunda. A cura dos nossos pecados, a transformação da nossa vida, a salvação da nossa alma. E vamos ver o que acontece. Jesus ele insiste em dizer: alguém me tocou, eu percebi uma força sair de mim. E nesse momento a mulher, que já havia recebido a cura e poderia ter ido embora, ela decide se levantar, mesmo com medo, ela estava tremendo. Ela decide se levantar, ela decide se apresentar e dizer: fui eu que te toquei, Senhor. E diz aqui que ela se prostra aos pés de Jesus, diante de todo o povo. Ela se prostra aos pés de Jesus. Ou seja, todas as vezes que na Bíblia nós encontramos essa expressão, se prostra aos pés, se dobra, se lança aos pés, significa que essa pessoa está adorando Jesus. Então essa mulher, ela nesse momento adora Jesus, ela reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E ela diz, para que todos pudessem ouvir, ela diz o motivo pelo qual ela havia tocado Jesus e diz como ela havia ficado curada imediatamente. Minha irmã, essa mulher decide ali testemunhar a cura física que ela havia recebido. Mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo sem saber o que ia acontecer, ela decide testemunhar a cura física que ela havia recebido. Quantas vezes nós recebemos curas do Senhor e nós temos vergonha de testemunhar, nós não temos coragem de abrir os nossos lábios para falar o que precisa ser dito, para que outras pessoas ouçam, reconheçam e deem glória a Deus também pelas maravilhas que Ele está fazendo na sua vida. Aquela mulher não teve medo, ela testemunhou, ela se levantou e testemunhou. E então ela ouviu essa frase de Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Então a cura da alma acontece também nesse momento, a salvação e a paz que excede todo entendimento humano. Porque nenhum dinheiro do mundo foi capaz de comprar a cura física daquela mulher. Mas a cura veio através de Jesus. E não somente a cura física, Jesus fez aqui o pacote completo, como eu dizia. Ele cura o corpo, Ele salva a sua alma e Ele dá a ela a paz. A salvação e a paz são os presentes que nós recebemos de Jesus todas as vezes que nós nos prostramos aos seus pés, que nós o adoramos, que nós o reconhecemos como nosso Senhor, mesmo no meio da nossa tribulação. Ela ali ainda estava vivendo um tempo de escassez, porque apesar dela ter tido a cura do corpo, ainda estava numa situação financeira difícil, porque ela havia deixado todos os seus bens para tentar a cura que não havia conseguido. Mas Jesus ali, Ele lhe dá a salvação e Ele lhe dá a paz, porque a partir dessa paz ela conseguiria viver, ela conseguiria se levantar, ela conseguiria restaurar a sua vida e a sua dignidade. Quantos aprendizados essa palavra tem para nós no dia de hoje. E é interessante que esse relato é feito por São Lucas, que era médico. E São Lucas, ele, como eu dizia, com uma riqueza de detalhes, ele vai nos contando a história desde o momento em que ela perdeu todos os seus bens, perdeu tudo que ela tinha em busca dessa cura, até o momento dela se encontrar com o bem maior da sua vida, com o grande tesouro da sua vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir dali, ela recebeu todo o resto. Porque a palavra de Deus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aquela mulher precisou se humilhar na presença de Deus, se abaixou, se prostrou, adorou, reconheceu a realeza de Jesus. Ela recebeu a cura, ela recebeu a salvação
e ela recebeu a paz. Se você hoje está passando por um tempo de humilhação, por um tempo de dor, por um tempo de enfermidade física, enfermidade espiritual, se prostre, se dobre à vontade de Deus, se entregue a Ele e confie que pela tua entrega, pela tua fé, Jesus vai derramar sobre a sua vida tudo o que você precisa. Ele vai te dar paz que excede todo o entendimento humano e Ele vai te dar a salvação, que é o bem maior que você pode receber, mais do que qualquer cura física, a cura da sua alma, a cura espiritual, a eternidade ao lado de Jesus. Como Sara elevou a sua voz e abriu seu coração ao Rei dos Reis, no momento de maior humilhação, decidiu se entregar mais uma vez. Como Ana, faço a minha oração e chorando me derramo no altar. Não importa o que pensa quem me vê, Deus sabe quem eu sou, não preciso me esconder. Dupla honra é pra quem permanecer. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele vos exaltará. Como Esther, que foi ao rei se arriscar, ou a mulher ferida que toca em Jesus. Eu derramo minha vida aos teus pés, como Maria desprezada aos pés da cruz. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele vos exaltará. Pois para cada dia que a vergonha me cobrir, de glória me revestirás. Eu não tenho medo da humilhação, pois eu sei minha recompensa não tardará. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará.
Vamos orar, minha irmã? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, obrigada por essa história que nós ouvimos hoje, uma história real da vida de uma mulher que não teve vergonha de dar o seu testemunho, uma mulher que foi tocada, que foi curada por Jesus. E a partir de hoje, Senhor, eu entendo que eu também posso ser tocada por Ti, se eu Te tocar com a minha oração. Eu também posso ser tocada por Ti se eu aceitar me prostrar e me curvar à Tua vontade e não fazer a minha vontade a todo custo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigada porque nada tem me faltado. Obrigada porque a Tua paz me invade nessa manhã. Obrigada porque nenhum mal pode me tocar. O Senhor é Deus sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre a minha família, sobre as minhas necessidades. Eu Te agradeço porque nada me falta, o Senhor me dá tudo que eu preciso para viver. Obrigada pela Tua providência, obrigada pelo Teu amor, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha me fortalecer dia após dia, me ajudar a permanecer de pé diante das dificuldades da vida e a me curvar unicamente diante do Senhor. Que eu não me curve diante da dor, que eu não me curve diante dos desafios, mas que eu esteja sempre curvada, prostrada diante de Ti, humilhando o meu coração diante de Ti. Porque eu sei que quando eu humilho o meu coração diante de Ti, o Senhor exalta o Teu nome através da minha vida, assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, assim como o Teu nome continua sendo exaltado até hoje, até tantas gerações depois, por meio dessa história. Que na minha vida o Teu nome continue sendo exaltado também, Senhor, ainda depois que eu passar dessa vida. Que ouçam a minha história e exaltem o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém! Oh, minha irmã, que bênção! Glória a Deus, bendito seja Deus. Quero Te agradecer por mais uma vez estar conosco nessa manhã de sábado. Como sempre, é uma alegria, é um prazer partilhar a palavra de Deus com você. Semana passada nós tivemos o terço das mulheres na Paróquia Jesus Eucaristia, toda primeira segunda-feira do mês, e foi maravilhoso. Quem estava lá pôde presenciar, foi maravilhoso. Nós partilhamos inclusive essa palavra que a gente está trazendo hoje. E no próximo mês o terço vai ser dia 4 de agosto, tá? Então já coloca na tua agenda. Terço das Mulheres, Paróquia Jesus Eucaristia, no Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro. A gente reza lá no Engenhão, é um terço missionário. Então, nós começamos com a missa às 18 horas na paróquia e depois nós vamos rezar o terço lá no Engenhão, no setor leste. Tá bom? Espero contar com você lá também, espero te ver rezando o terço com a gente no próximo mês. E na semana que vem, você já sabe, a gente tem um encontro marcado aqui na Web Rádio Amparo para mais um programa Mulheres de Ouro. Que Deus te abençoe. Um beijo. Mulheres de Ouro, com Maíra Jaber.